Então, estamos em Breaking News. Entregou o boné ao primeiro-ministro britânico. Lorival Santana está aqui com a gente. Eu queria que você repercutisse com a gente um pouquinho, Lorival, do discurso de Boris Johnson na sua saída. Ele diz que deixa o cargo, mas fica ali até que um novo líder do Partido Conservador seja indicado, né, para o cargo dele, e fala entre coisas importantes aí do seu governo. Ele está no cargo desde 2019, o Brexit, a saída, né, do Reino Unido da União Europeia, o lockdown, que inclusive causou uma das suas maiores crises, né, com o escândalo do Partygate, e a crise na Ucrânia também, né? Vamos fazer um apanhado do que disse Boris Johnson aí. É verdade. Em primeiro lugar, o Boris Johnson, sempre Boris Johnson, muito bem articulado, né, não demonstrando nenhum constrangimento, nenhuma hesitação, né, extremamente firme e cerebral e bem articulado e até carismático no momento mais difícil da vida dele, provavelmente, seguramente da carreira política dele. Apenas com anotações, ele não leu, né? Ele tinha anotações, mas a maior parte do que ele disse foi de improviso realmente e de forma muito coerente, concatenada, né? Mas ele disse uma frase que não condiz com o perfil, a forma como ele governou esses anos. Ele disse: ninguém é indispensável, né? Apesar de mostrar todo esse legado que você mencionou, ele reconheceu que não precisa ser ele necessariamente que tem que governar para atingir esses objetivos e que os erros cometidos, agora sou eu que estou dizendo, mas o que está subentendido é que os erros cometidos ao longo desses anos, tornaram a permanência dele insustentável. Ele abriu dizendo: é desejo do partido que haja um novo líder e até o novo líder aparecer, estarei aqui como interino. Isso pode levar dias ou semanas, então daí a necessidade dele, como a gente conversava antes, sobre a formação do gabinete. E agora começa então uma disputa muito acirrada dentro do Partido Conservador, entre os principais líderes. Como eu dizia, a maioria deles estava no gabinete do Boris Johnson. Então, entre eles, a gente pode esperar, por exemplo, o ministro da Defesa, Ben Wallace, que é elogiado pela condução do Reino Unido na guerra da Ucrânia. O Reino Unido foi muito importante, é muito importante no fornecimento de armas, de treinamento dos militares ucranianos. O próprio, como eu dizia antes, ex-ministro da Educação, que ficou por 2 dias ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, também é um nome que pode assumir o governo. O próprio Rishi Sunak, que desencadeou essa crise anteontem, né, ao renunciar, era ministro da Economia, embora ele tenha problemas, porque ele aumentou os impostos e as contribuições da Previdência. Isso causou uma impopularidade para ele. Até o Boris Johnson tentou explorar isso para tentar ter uma sobrevida no governo. O ministro da Saúde, Sajid Javid, que renunciou junto com o ministro da Economia na terça-feira, também fez isso pensando na possibilidade de ser o novo primeiro-ministro. E, por fim, a ministra das Relações Exteriores, a Liz Truss, que ficou até o fim no governo, pensando que isso poderia ajudá-la como um gesto de fidelidade. Enfim, a partir de agora, uma disputa muito grande entre os conservadores para assumir a liderança do partido. E Lorival, nesse meio tempo em que acontece essa disputa entre o Partido Conservador, o quanto que o primeiro-ministro interino agora consegue avançar nessas próximas semanas, no momento em que ele já está sem credibilidade, sem praticamente quase toda a equipe, ele está recontratando ministros, secretários, mas o quanto ele consegue avançar nas pautas que ele deseja nesse momento, nessas próximas semanas, ou realmente não adianta, a tendência é ele não avançar em absolutamente nada e o foco ficar todo mesmo em quem vai substituí-lo? Sim, há mais de um mês que o governo está paralisado, né? Desde aquele voto de desconfiança no dia 6 de junho, e antes disso ele já estava simplesmente dedicado à sua sobrevida, né? Por causa do escândalo envolvendo as festas, né? Que o gabinete realizou quando o país estava sob lockdown, né? Então, o país tem grandes problemas, né? O Brexit
trouxe muitos problemas econômicos para o país, comerciais, e o primeiro-ministro não estava se dedicando a resolver essas questões. A inflação é altíssima, quase 10%, né? É a mais alta entre os países mais ricos da Europa. Então, esse é também uma das razões da pressão para ele renunciar, é que não estava mais governando e não vai governar a partir de agora. Então, isso também traz um elemento de pressa para a decisão, a escolha do novo líder ou da nova líder, no caso, por exemplo, da Liz Truss. Lorival, é importante você falar desse momento econômico, né, pelo qual passa o Reino Unido também, que conseguiu concluir o Brexit recentemente e se vê agora aí com esse cenário mundial completamente desconexo, né? As engrenagens não tão bem encaixadas. É essa a principal missão do futuro novo primeiro-ministro britânico? Sem dúvida, os britânicos estão apavorados, né, com essa inflação altíssima, né, como acontece em muitos outros países do mundo, e o Brexit agravou essa situação econômica, porque as linhas de comércio foram parcialmente rompidas, bastante prejudicadas. Então, no momento em que falta energia, né, por causa das sanções contra a Rússia, o Reino Unido tem menos opções do que outros países para se movimentar. Os acordos comerciais do Reino Unido estavam todos vinculados ao mercado único europeu, o mercado comum europeu, né? Então, o Reino Unido já tinha alguns acordos bilaterais, mas está tendo que refazer vários acordos, enfim, está se reorganizando do ponto de vista econômico e comercial. Então, isso é um problema a mais, uma espada que está sobre o governo e, portanto, era impossível continuar o Boris Johnson tendo que se preocupar com seus problemas políticos e de sobrevida, sendo que o país está em crise.